pego a pensar, um barquinho de papel, ousando navegar apesar de sua fragilidade. E de repente eu descubro que esse barquinho de papel sou eu nas águas da vida. Talvez você me questione agora por, quem sabe, talvez ter ouvido por aí ou de mim mesmo aqui no canal falando sobre ser forte, falando sobre a força, trajetória dos fortes, etc. E de repente eu venho com um tema como esse falando sobre fraqueza. Mas acredite, não é uma contradição e também não é uma mensagem negativa. Sabe, não é porque somos fortes que estaremos isentos de fraquezas. Mas também não é porque estamos fracos que não podemos ser fortes. Parece confuso, mas eu espero que você realmente entenda isso. Materialmente falando, fisicamente falando, nós somos frágeis. O livro de Gênesis inicia dizendo que nós fomos criados do barro e o mesmo Deus que nos criou falou que somos pó e ao pó retornaremos. Temos uma vida curta, somos vulneráveis a doenças, envelhecemos. Uma simples formiga é capaz de provocar em nós dor, um marimbondo, um escorpião é capaz de matar o ser humano. Essa pequena marquinha que tem aqui no meio da minha testa agora, por exemplo, foi um besouro, que aqui nós chamamos de potó, o qual nós estamos atribuindo até como a 11ª praga do Egito aqui na nossa cidade nesse tempo. Então nós somos vulneráveis, somos frágeis, envelhecemos, sentimos dor, sentimos fome, sentimos medo. Acredito e prego sim que podemos nos tornar avantajados, fortes em todos os aspectos do nosso ser, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente, enfim. E há algumas pessoas que são mais resistentes do que outras, mais fortes do que outras. Porém, ainda assim, estamos sujeitos à fragilidade. Mas eu quero focar aqui na vida espiritual, que é a principal. Nós somos portadores de um dos 3 inimigos da vontade de Deus, a chamada carne. A carne significa nossos desejos latentes, nossos apetites sempre contrários à vontade do Senhor, à palavra do Senhor. E é por isso que Jesus falou em Mateus 26:41, vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Para combater a fraqueza da carne, Jesus deu a solução que é orar, que é vigiar. E de uma forma geral, nós sempre tendemos a cair no pecado, nós tendemos a cair na fé, no amor, na alegria, a desistir, a desanimar. Mas há uma solução. Nós precisamos ser totalmente dependentes daquele que é forte, poderoso e pode nos dar toda a força necessária. Nós precisamos ser dependentes e aqui está o centro da mensagem desse vídeo. Saiba, a mensagem principal desse vídeo não é falar sobre a fraqueza, mas é falar para você que nós, sendo frágeis, precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Eu me lembro agora de uma pregação de um irmão no grupo de oração recentemente, onde ele citava o exemplo da ovelha. Na palavra de Deus nós somos constantemente comparados à ovelha. E a ovelha é um animalzinho frágil, um animalzinho que sempre depende muito do pastor para beber, para comer, para ser protegida, para ser guiada, para ser curada. E bem assim precisamos nos comportar como ovelhas dependentes inteiramente do seu pastor, que está sempre perto para nos amparar. Na escola existem aqueles alunos que são mais franzininhos, mais pequenos, mais fracos, e são exatamente esses os mais perseguidos pelos valentões. Os valentões querem bater, humilhar,
E o chamado bullying hoje em dia está muito comum. E esses fraquinhos, às vezes, precisam estar ao lado de alguém que é mais forte do que ele para protegê-lo. Assim os valentões irão deter diante daquele amigo dele que é fortão. Na vida espiritual nós podemos usar essa analogia dizendo que precisamos estar ao lado daquele que é forte e poderoso, para que quando o inimigo quiser vir nos destruir, ele olhe para alguém que é muito maior do que nós. Mas eu digo além para você, que aquele que é forte não está do nosso lado. Como assim? Aquele que é forte está dentro de nós. E é por isso que a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, diz assim: aquilo que está em vós é maior do que aquilo que há no mundo. Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos concede o dom da fortaleza. Em Lucas, capítulo de número 1, quando a Virgem Maria questiona como se daria o fato de gerar Jesus sem que ela não tivesse relação com homem algum, o anjo disse: descerá sobre você a força do Altíssimo. A força do Altíssimo te envolverá. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus deixou a promessa aos seus discípulos dizendo: mas descerá sobre vós a força do alto, para que vocês testemunhem o meu nome e sejam testemunhas em Samaria, em Jerusalém, até os confins do mundo. E em Romanos capítulo 8, versículo de número 26, a palavra diz que o Espírito Santo vem em auxílio das nossas fraquezas. É exatamente quando nós estamos fracos. Se clamarmos e permitirmos, Ele virá e nos dará a força necessária para vencermos aquele momento, para vencermos aquela tentação, para vencermos aquela situação. E é por isso que em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9, Deus diz ao apóstolo Paulo: basta-te a minha graça é suficiente para você, porque é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa, se manifesta. E Paulo declarou: é quando eu estou fraco que eu sou forte, porque em Deus nós nos tornamos inabaláveis diante de qualquer situação. E sendo nós formados de barro, sendo nós esses que voltarão ao pó enquanto corpo, enquanto carne, é claro, o nosso espírito, a nossa alma voltará para o Senhor se formos fiéis. Mas sendo nós esse vaso de barro, onde diz Jeremias capítulo de número 18 também sobre nós precisarmos ser esse vaso de barro nas mãos do oleiro. Nós precisamos estar sempre na casa do oleiro. Porque é na casa do oleiro, irmão, onde mesmo nós, tendo caído, tendo fraquejado e talvez estejamos ali por termos caído trincado, rachado e termos derramado todo o tesouro que Deus colocou dentro de nós, é na casa do oleiro onde podemos ser restaurados. Somente na casa do oleiro nós temos a chance de restauração. Então, permaneça na presença do Senhor, permaneça na igreja, porque é ali onde mesmo trincados, Deus vai nos restituir a forma dele. E que alegria, falando sobre nós sermos esses vasos de barro, mas que, como diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, carregamos dentro de nós um tão grandioso e valioso tesouro. Que alegria, porque o Senhor nos escolheu, nos chamou, nos usa e conta conosco. Porque se somos esses vasos que trazemos dentro de nós tesouro, é porque o Senhor confiou a nós uma tão grande graça, mesmo sendo nós seres tão frágeis. Assim mesmo, Deus conta conosco. Deus, tendo os anjos, Deus escolheu contar com o homem. Olha só quão grande amor, quão grande amor. E é por isso que em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 27, Paulo diz assim: o que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. Talvez muita gente olhe para mim,
olhe para você e menospreze, ridicularize, zombe. Mas Deus sabe o seu valor. E você sendo fraco, eu sendo fraco, Deus investe em nós, coloca em nós a sua força e confunde aqueles que pensam ser forte, quando na verdade não são fortes, porque não vivem ao lado daquele que é poderoso e forte por excelência. E eu encerro esse vídeo dizendo a você como assim eu preciso afirmar para mim todos os dias que precisamos lutar pela fidelidade ao Senhor, mesmo dentro das nossas limitações, mesmo com toda a nossa fragilidade. Que alegria termos a graça de ouvir o mesmo que Jesus ressuscitado disse a uma das igrejas em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Apesar de tua fraqueza, você guardou a minha palavra e não renegou o meu nome. E é por isso que também a palavra diz em Joel 4,10: mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro. Mesmo o fraco precisa dizer, eu sou forte. Nós assim afirmaremos como o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me dá toda a força. Que Deus abençoe. Até!